Olá! Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente fica preocupada. É isso mesmo, é a diabetes. Você tem diabetes? Se preocupa? Quer saber como diminuir a glicose, como fazer um controle? Uma coisa assim simples do seu dia a dia que você pode fazer com tranquilidade e que vai melhorar muito no seu dia a dia, mas só que é o seguinte, tem que fazer direitinho, fazer todos os dias e seguir isso, que isso vai te ajudar em muito. Então, a primeira dica que eu vou deixar aqui para vocês é o seguinte: quando a gente vai almoçar, a gente terminou o almoço, o que acontece? A nossa glicose sobe, vai lá em cima. Por quê? Porque você teve ali, né, a sua digestão, você comeu carboidrato, você tomou ali um suco, você comeu ali fibra, teve ali toda a sua alimentação, às vezes comeu uma fruta de sobremesa ou até mesmo uma sobremesa, e ali na sua refeição você teve um aumento, né, vamos dizer assim, um aumento significativo na glicose, que normalmente se tem quando a gente acaba de comer isso, qualquer pessoa, independente de ter diabetes ou não, mas a glicose ela dá essa subida, por isso que às vezes a gente acaba de comer e dá aquele soninho, é a glicose. Então, o que acontece? Como que você vai diminuir, né? Como que você vai ter um controle? Uma das dicas, assim, incríveis, né, que a gente dá e que funciona, seria você sair para fazer uma caminhada de pelo menos 30 minutos. Se você não tiver como sair, puder fazer um exercício físico, ou você gosta de dançar, ou você gosta já de praticar alguma atividade, pratique essa atividade. Senão a caminhada seria o suficiente por 30 minutos, assim que tivesse um ritmo que não precisa ser acelerado, pode ser um ritmo leve, né? E depois com o tempo você pode ir aumentando, mas 30 minutinhos vai fazer uma diferença enorme, enorme. Você não tem ideia de como diminui ali a sua glicose. Por que acontece isso? Porque quando a gente faz atividade física logo depois da refeição, o nosso organismo, nossos músculos precisam de energia. E o que acontece? O carboidrato, o açúcar, ele vai para onde? Para os nossos músculos, para a energia, né? Para dar energia para o músculo, para você conseguir andar. E aí você vai ter a queima dessa energia, você vai estar ali se exercitando. Por isso que é tão importante fazer a caminhada logo após a refeição, quando se tem a diabetes ou até mesmo a pré-diabetes. Você percebe que é um ciclo, né, que a gente faz, que o nosso organismo obedece, porque se o açúcar ele vai para dar energia para o nosso músculo, você automaticamente está queimando, você não vai armazenar, não vai guardar, não vai ficar com excesso de açúcar, você vai ter a queima. Então isso é legal, isso é importante. Então vamos fazer esse exercício logo depois do almoço. Uma segunda dica que é muito interessante é como que você prepara esse almoço, né? Como que você fez esse almoço, o que tem ali no seu prato. Então se você puder diminuir ali a quantidade de carboidratos, que nada mais é do que a batata, o arroz, né? Procure o arroz integral, substitui a batata de repente por uma mandioca, por uma mandioquinha, por outros, né, que não tenham, por outros alimentos que não tenham ali tanto carboidrato. Você pode substituir por uma abobrinha, por exemplo, né, por um chuchu. Então você substitui o alimento para que você não tenha ali uma sobrecarga de carboidratos. Procura também cortar o macarrão, o pão, né, que são alimentos ali que contêm mais carboidratos. Tudo que é farinha branca, gente, se vocês conseguirem cortar, isso vai ajudar muito na parte da alimentação. Porque justamente tudo que é farinha branca, tudo que é massa, ele acaba transformando em açúcar dentro do organismo. Então a gente tem essa preocupação. As frutas, a gente também tem que ter cuidado com as frutas. É muito melhor a gente comer a fruta do que tomar o suco, por exemplo, porque o suco da fruta ele é muito mais calórico, porque você acaba utilizando muito mais fruta para o suco. E quando você come a fruta, você vai fazer o quê? Você vai inserir ali algumas
substâncias ali que vai te aumentar essa glicose, vamos dizer assim. Mas tome cuidado, procure frutas assim que elas são mais diuréticas, que vão te ajudar mais a eliminar o açúcar, que aí é bem legal para você. Como o melão, a melancia, mesmo assim tem que tomar um pouco de cuidado, porque o melão e a melancia muitas vezes é doce, né? Então a gente precisa estar sempre ponderando ali o que é melhor para a gente poder ter uma alimentação saudável. Mas a gente consegue sim diminuir se a gente introduzir, sabe o que? Fibra, isso mesmo, a gente pode e deve colocar muita aveia, linhaça, que é excelente, a chia, que é excelente. Então você vai comer a fruta, coloca aveia, coloca linhaça, coloca chia. Não, eu posso colocar tudo? Não, coloca aveia com a linhaça, outro dia você coloca a chia com a linhaça, ou coloca a chia com a aveia. Você pode utilizar o psyllium a seu favor, que é maravilhoso. A única coisa do psyllium que você tem que tomar um pouco de cuidado é na hora do preparo dele, para diluir ele bem, né? Pode diluir ele um pouquinho na água, de repente no iogurte, e comer ali, tomar o psyllium. E aí a terceira dica que eu dou para vocês, e que é assim uma das principais, é que a gente deve ter um consumo maior de água. Então, quando a gente pensa em água, fala, poxa, mas todo mundo fala, né, esse negócio de beber água, ai, tem que beber mais água e tal, coisa chata. Não, gente, é importante. Por quê? Porque a água, principalmente para o diabético, ele desidrata muito fácil. Então, por exemplo, se você tem a diabetes, você tem uma desidratação muito maior do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque o teu sangue, ele começa a ter uma concentração maior, ele fica mais viscoso, ele vai ficar mais grosso. E aí ele vai ter uma maior dificuldade de circular, né? Ele não vai estar tão circulante dentro do teu organismo. Então o seu organismo, ele precisa trabalhar mais por conta do seu sangue estar mais grosso, menos fluido ali, né? Ele não vai ter essa fluidez que ele precisa ter. Então ele vai estar mais grossinho ali, vai acabar sobrecarregando mais os seus rins. Com isso você vai estar ali tendo uma dificuldade maior, principalmente com questão de urina e tudo. E quando você bebe mais água, quando você consegue aumentar essa ingestão de água, automaticamente você vai estar fazendo mais xixi, eliminando mais o açúcar, porque eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a pessoa tem diabetes e ela faz xixi, o vaso sanitário muitas vezes fica ali com algumas formiguinhas, aparecem formigas no banheiro. Quando acontece isso é porque a urina está doce. Sabia disso? Isso já é uma coisa que vem ali, diabetes mellitus, que significa assim, né, a questão ali do açúcar, do doce, por isso é mellitus. E já vem do mel, né, que a gente fala mellitus. Então tudo isso está influenciado na diabetes, onde a gente tem que ter todo esse cuidado. Então o consumo, ingerir mais água é importante sim. A única coisa que vocês têm que ter cuidado é que se você tiver já com problema de sobrecarga renal, se você estiver já com problemas nos rins, você precisa ter um acompanhamento para saber quanto de água você pode tomar. Se você não tiver nenhum problema renal, se você tiver com os rins assim tranquilos ali, nada grave, você pode e deve tomar água sim. E como que você faz o cálculo? Então, se você tem 50 quilos, por exemplo, vou dar um exemplo básico, tá? Você faz vezes 3, né? Vezes 3, e aí você vai ter ali 3 vezes 5, 15, 1,5 litro de água. Então, você vai ter 1,5 litro de água que você deve consumir por dia. Se você tem 100 quilos, você vai consumir 3 litros de água por dia. Então é sempre multiplicado por 3, tá? E aí você tem ali a quantidade de água que você precisa tomar. Isso é super importante. Por 3 não, é por 30, né? Porque senão você não consegue ali o número correto. Porque aí 30 vezes 100 dá 3.000, aí fica 3.000, aí em litros ficaria 3 litros. Tá? Para vocês saberem direitinho como que é.
Então vocês entenderam essa questão da água, como é importante? É muito importante. Não sou eu que digo isso, né? Isso daí são estudos, são coisas assim que a gente vai vendo no dia a dia, o que dá certo, o que não dá certo. A gente percebe que quando a gente tem uma maior hidratação, a gente evita vários problemas intestinais, problemas renais, problemas no fígado, justamente para não sobrecarregar os nossos órgãos. Então, por isso é importante, tá? Bom, tá gostando do vídeo? Creio que sim, espero que sim. Se está gostando, curte, deixa a sua curtida, que é muito bem-vinda. Aproveita, compartilha. Se você conhece alguém que tem diabetes, aproveita e compartilha com essa pessoa, que é importante essas informações, né? E se você quiser ser inscrito aqui no canal, seja inscrito, assim você recebe todas as notificações. Recebendo as notificações, você vai saber que eu tenho vídeo novo aqui no canal. E eu tô sempre aqui com vocês, com muito amor e carinho. Beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.